Desta vez em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Certo aí, Tiago? Filipenses 4, verso 4, tá, irmãos? É um verso pequeno, mas de uma profundidade, meus irmãos, que vocês vão imaginar hoje. Normalmente diz assim, que vocês nem imaginam, né? Mas que vocês vão imaginar hoje. Esse é meu desejo. Que vocês, de fato, imaginem o que isso significa. O que é que está dizendo o texto aí, irmãos? Vamos ler. Filipenses 4 e 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Vamos ler de novo. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Vamos orar, meus irmãos, pela exposição dessa noite. Deus, graças te damos por tamanho privilégio de cantarmos a tua palavra, de orarmos a tua palavra, de pregar a tua palavra, de ouvir a tua palavra. Ó Deus, faço minhas palavras as palavras de Pedro. Para quem nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Que de fato seja palavra de vida eterna para todos nós aqui nessa noite. Que possamos compreender, que o Senhor possa nos dar, Senhor, a graça, o favor, a benevolência de aprofundarmos, nem que seja 1 milímetro, Deus. Na verdade, que acabamos de ler aqui. Alegrem-se em Ti. Ó Deus, que cada um que está aqui essa noite seja tocado pela palavra. Que Teu Espírito Santo haja com poder, Senhor. Que o Senhor me dê graça e favor ao abrir e fechar os meus lábios. Que a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, o idoso, todos sejam alcançados, Deus, com as verdades desse texto. Abençoe esse tempo, esse momento, Pai. É que eu te peço e te rogo. Esteja conosco, meu Senhor. Perdoa os nossos pecados e nossas falhas. Em nome de Jesus. Amém. Normalmente, meus irmãos, nós associamos alegria com prazer. Não é não? O prazer nos traz alegria. Uma das perguntas que a gente sempre deve fazer quando lê as Escrituras. Por que isso está escrito? Aí a segunda pergunta. Para quê? E uma terceira é para quem? Aí vamos começar pela terceira. Para quem está sendo dito isso? Pronto. Se você pegar e for lá para o capítulo 1 de Filipenses. Paulo está escrevendo, é Paulo que escreve essa carta, está escrevendo para a igreja que está em Filipos, que é uma cidade, uma província romana. O relato histórico que marca temporalmente este episódio aqui que Paulo está escrevendo, está registrado lá em Atos capítulo 16. Paulo escrevendo essa epístola aos Filipenses. E Paulo está escrevendo da cadeia. Está preso. Eu falei anteriormente que ele estava no calabouço. Ainda não. Essa prisão que ele está aqui é em uma casa, mas está preso. E lembra que eu comecei falando que normalmente a alegria está associada a prazer. Por mais que a prisão de Paulo
não seja em um calabouço ainda, mas uma prisão nunca é prazerosa. Mas é nesse contexto, meus irmãos, que Paulo escreve para a igreja que está em Filipos, em uma de suas viagens, e ele escreve com carinho para essa igreja. E todos os comentaristas, na sua grande maioria, dá nome a essa carta como a carta da alegria. Carta da alegria. Se você tiver curiosidade, é uma carta pequena. Já deveriam ter lido ela toda. Você vai perceber que a palavra alegria aparece direto. Às vezes como substantivo, às vezes como verbo. Mas ela está aqui. E o contexto é esse. Não é de prazer. O contexto é de dificuldade. Paulo está preso. E está escrevendo para uma igreja que está passando por dificuldades. Ou seja, quando eu digo igreja, cristãos que estão passando por dificuldade. Cristãos como eu e você, que viveram nesse mundo que nós estamos vivendo hoje. Tudo bem, bem distante de nós, mais ou menos 2000 anos. Mas no mundo caído, com muita dificuldade. E se você olhar para o capítulo 1, passar a vista aí bem rápido, eu não vou me deter nele, fica logo de cara no verso 12, Paulo dizendo assim: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do evangelho. Paulo está sendo perseguido, por isso está preso, e a igreja do Senhor, que se encontra em Filipos, também está começando a sentir essa perseguição. E Paulo cita o verso em questão dentro desse contexto, capítulo 1, de perseguição. Quando você vai para o capítulo 2, Paulo vai dizer no verso 5, tenham entre vocês, capítulo 2, verso 5, o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou. Jesus se humilhou, no sentido de que ele, sendo Deus, viveu como homem. E se deixou ser humilhado, ao ponto de ser perseguido, maltratado, caluniado, esbofeteado e morto numa cruz. Então, capítulo 2, Paulo está dizendo, vocês vão ser humilhados. Capítulo 1, vocês serão perseguidos. Vocês estão sendo perseguidos. Vocês estão sendo humilhados. Mas alegrai-vos. Capítulo 3, Paulo vai dizer agora, vocês vão ser atacados. Vocês estão sendo atacados por heresias, por falsos ensinamentos, fora e dentro da igreja. Verso 12 do capítulo 3. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar, melhor dizendo, verso 17. Me perdoe, verso 17. Do capítulo 3. Irmãos, sejam meus imitadores, e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu lhes dizia, agora o digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus dele é o ventre, e a glória deles está naquilo que eles deveriam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Aí entra o nosso capítulo 4. Então veja bem, capítulo 1, Paulo está dizendo, perseguição, alegrem-se. Capítulo 2, Paulo está dizendo, humilhação, alegrem-se. Paulo está dizendo, vocês estão sendo atacados por hereges. E a plataforma principal deles é fazer vocês amar as coisas deste mundo. Coisas do mundo que é oferecida como fonte de prazer e alegria. E Paulo está dizendo, não é alegria verdadeira. Não é alegria verdadeira. Aí entra o capítulo 4.
que é o maior problema. E sempre foi. E sempre será, meus irmãos, o grande inimigo da alegria. O grande inimigo da alegria, meus irmãos, não é a tristeza. O grande inimigo da alegria, meus irmãos, é a ansiedade. Ansiedade. Desejo por prazer. Desejo de os sonhos realizados. Desejo que as consequências sejam sempre as melhores. A que me dê prazer. E Paulo vai dizer que não. Por isso dá briga. Por isso, se você ler o primeiro verso do capítulo 4 em diante, até o verso 2, você percebe isso. Ó. Portanto, meus amados irmãos, capítulo 4, verso 1. Porque tenho muita saudade. Vocês que são a minha alegria e coroa, minha alegria e coroa. Sim, meus amados. E aí vem uma ordem aqui, um imperativo. Permaneçam deste modo. Deste modo como? Firmes no Senhor. Firmes no Senhor. A palavra firme é a mesma palavra que foi traduzida aqui para permanecer. É a mesma palavra. Era como se Paulo estivesse dizendo assim, ó. Amados, fiquem firmes, firmes no Senhor. Permaneçam no Senhor. Peço a Evódia e peço a Sítique. Essas irmãs estavam muito ansiosas. Não estavam tendo prazer. Estavam, tudo indica, brigando. Que no Senhor tem o mesmo modo de pensar. E peço também a você, um indivíduo que Paulo não dá nome. Fiel companheiro de julgo, que auxilie essas mulheres, aparte a briga. A ideia é essa. Aparte a briga, essas mulheres eram para estar alegres, mas não estão. Estão brigando. Pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, e juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. São crentes aqui. Então, crente pode perder a alegria. Perder a alegria não no sentido de não tê-la, de não vivê-la. Aí vem o nosso texto. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Mas, pastor, o senhor disse que o problema é a ansiedade. E onde é que está? É só você olhar o verso 6. Que é o contexto, o pós-contexto do verso 4, né? Não fiquem preocupados. A palavra aí pode ser traduzida como ansiosos. Com coisa alguma. Mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês.
pronto. Que a alegria é uma ordem. Se antes que eu tivesse falado isso, que é um mandamento, é um Quando estamos infelizes,
pensamos que é impossível decidir por um ato de vontade é involuntário. Sim, desejamos ser felizes e queremos ter essa experiência, mas estamos convencidos de que não podemos criá-la por um ato de vontade. Mas como nós falamos no texto, e o texto diz, alegrar, dizer uma ordem, então independe do sentimento. Independe do que eu estou sentindo. Veja, meu irmão, independe do que eu estou vivendo. Seja perseguição, seja aflição, seja ataques, seja o que for. Independe. É uma coisa funcional. Eu tenho fruto da alegria aqui. Por isso que a alegria que vem do Senhor, que é a nossa força, ela não é do mundo. Porque a do mundo, de fato, é associada ao prazer, é associada ao sentimento, é associada ao ter. Alegria, meus irmãos. Essa alegria aqui, que hoje você está ouvindo, está associada ao ser. Alguém que foi transformado. Por isso, todo cristão precisa compreender que é a grande diferença de viver, de fato, em profundidade e maturidade. As coisas nesse mundo aqui. Eu preciso compreender em que posição eu estou. E quem me colocou nessa posição. Então, quando Paulo escreve, diz assim, ó, alegres. Paulo está lembrando, vocês têm alegria. Não se deixem abater pelas circunstâncias. Vocês são alegres, ponto. Independente do que está acontecendo ou do que não possa acontecer. Você é esse ponto. Estão entendendo, irmãos? Ah, o irmão está doente, é uma aflição. É para você ficar feliz? Ficar, não, a Bíblia não está dizendo isso, você tem que ficar feliz. Paulo não está dizendo que eles têm que ficar felizes, alegres com o que está acontecendo com eles. Eles têm que entender que isso que está acontecendo com eles, eles estão alegres independente disso. E essa alegria, meus irmãos, ela tem muita relação com confiança, com fé, com reconhecimento da soberania de Deus. Deus está no controle. Essa alegria aqui, como eu já disse no começo, ela está associada a uma pessoa. E Paulo, tudo é Cristo aos Filipenses, ele demonstra isso. Olha, vamos aqui. Capítulo 2, vamos dar passeada aqui, só para você perceber. E Paulo, ele cobra isso, porque ele vive isso. Lembre-se, Paulo está preso. E a tendência é que vai piorar e Paulo vai ser outro. Olha aí. Capítulo 2, verso 5. Olha o que é que Paulo vai dizer. Não, vamos começar no capítulo 1. Aí na ordem, bem legal. Filipenses 1, o verso 19 e o verso 20. Olha aí o que Paulo diz. Porque eu estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Filho, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo. É pela vida? É pela morte. E aí, o que Paulo está dizendo? Paulo tem convicção de salvação. Paulo olha além do episódio dele. Está vendo o que ele está sentindo. Se Paulo fosse basear a alegria dele no que ele estava vivendo, no que ele estava sentindo, ele já agiria o que ele disse lá, claro. Agora sim, capítulo 2, verso 5 a 11, no vou ler tudo, fala da humilhação, né, de Jesus. E aí Paulo vai dizer, meus irmãos, a partir
partir do verso 9. Por isso também Deus exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O senso de um Deus soberano e poderoso, que tem tudo sob controle. Percebam, Paulo está sendo perseguido, Paulo está sendo preso. Paulo está vendo a sua igreja sendo atacada por heresias, mas Paulo confia. É uma alegria que é independente do sentimento. Paulo tem convicção quem é o Deus que ele está servindo. E aí, se você for para o capítulo 3, do verso 20, até em diante, no capítulo 4, verso 5, Paulo vai de novo exaltar esse poder de Deus maravilhoso. E mais ainda, que Deus estava usando para um propósito glorioso, como nós vimos no começo. Ele sabia que tudo aquilo que estava acontecendo era a forma do Evangelho, né? Causar um impacto ainda maior se ele tivesse solto. Ele preso, ele entendia. O Evangelho estava tendo um impacto muito maior. Essa é a diversidade. Essa é a diversidade, são os motivos que Paulo consegue enxergar. Um crente, né, que está passando por um luto, ou que está passando por uma iminência de morte na família, ele tem que se agarrar isso aqui. Eu sou uma pessoa alegre, independente disso aqui, repito. A Bíblia está dizendo que a gente tem que ficar rindo no velório. A gente tem que estar alegre porque um parente, um amigo, alguém muito próximo está ali já desenganado, esperando a morte chegar. Não. O ponto aqui é: eu sirvo um Deus poderoso que venceu a morte. Eu sirvo um Deus poderoso que está no controle de tudo isso. É impossível um crente que tem essa convicção, ele se desesperar, ele entrar em pânico, ele começar a murmurar, ou ele começar a fazer coisas que Deus não deseja que ele faça. Ele vai aceitar as coisas como elas são. Porque ele entende que Deus está no controle de tudo. E se é absurdo esse alegre ser um imperativo, nosso segundo ponto, Paulo vai dizer que esse alegrar-se tem que ser sempre, meu irmão. Tem que ser constante. Ou seja, um crente não pode andar cabisbaixo. Tinha uma canção antiga que dizia: se levante no chão, regaça sua cabeça, né? Derrota não é coisa de cristão. Mas a imagem que a letra da canção quer passar é de um crente desanimado. Totalmente desanimado. Me veio agora o texto de Coríntios. Meu pai gosta muito. Deixa eu ver se eu lembro, né? Triste, mas alegre, tendo tudo. É Coríntios 6, é primeiro ou segundo Coríntios? Esta é a memória do meu pai. Né? Alguém acha aí? Vamos ler esse texto. É pá. Ou é primeiro ou segunda Coríntios? Triste, mas sempre alegre. Nada tem, mas consigo tudo. Alguém achou aí? Esse não estava aqui no meu espírito, não. Vem na minha mente agora. Alguém estopra aí? Alguém achou aí? Confere aí. Acha aí. 10. É o? Versículo 10. Do capítulo 6. 1 Coríntios? 2 Coríntios. Pronto. Fala para mim. 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 6. 6, 10. É esse mesmo. Mas vamos começar a lembrar da onde?
Vamos começar a ler. Por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Está em pau. A graça do Senhor. Olha as circunstâncias de Paulo aí. Perseguição, não aceitação, né? Mal desfrutar, né? Traduzindo os nossos dias aqui, não tinha muito visualizações, né? O canal de Paulo. As pessoas, não, esse cara aí é um pegador em caos, só fala em pecado. Né? Ou então, esses são santos. Não sabe aproveitar a vida. O Deus que ele prega não é o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus da graça. É o Deus do Novo Testamento. Mas aí Paulo, voltando para o nosso texto lá, diz, olha, vocês têm que sacar. E para ficar dúvida, meus irmãos. Sempre a ideia, em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Entendeu? Então, o crente não foi chamado para fazer assim. Eu estou triste, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Nunca esqueça disso aqui que eu estou dizendo para você. Eu não estou querendo minimizar a sua dor. Eu estou querendo dizer para você e você ordenado a se alegrar. Um texto dizendo, alegre-se. É uma ordem. Sempre. Em todo o tempo, em qualquer circunstância. Sempre. Está desempregado? Alegre. Está solteiro, derrubado? Não consegue casar? Solidão, desgraçado? Alegre-se. O emprego não está legal? Alegre-se. O casamento não está como você imaginava? Alegre-se. Não está como você queria? Alegre-se. A igreja não está como você queria? Alegre-se. Está chovendo muito? Alegre-se. Está fazendo muito sol? Muito calor? Alegre-se. Está tomando remédio? Alegre-se. Está com depressão? Alegre-se. 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 Não estou sofrendo da opinião? Alegre-se. O mundo está ficando depravado? Não é para assim, não. Alegre-se que você foi chamado para se alegrar. Esse alegre-se, entenda mesmo. Não é rir das coisas. É ter convicção. E tudo tem um propósito. E Deus vai agir. Entendeu? Olha o que Paulo mostrou para a gente até aqui. Em todo lugar, em todo momento, independente das circunstâncias. Até porque, meu irmão, deveria ser óbvio para nós. Sem precisar pensar tanto, mas deveria ser. Que a alegria do crente, ela não deve estar coisas nas pessoas em circunstâncias. Porque o próprio Jesus disse isso. O próprio Jesus disse isso. No mundo você vai ter aflições. O mundo vai gerar. Mas o que ele diz? Tem bom ânimo. Seja alegre. Você é alegre. Você é alegre. O que eu estou tentando dizer para você aqui até agora é que você é alegre. Se você confessou Cristo como seu Senhor, você tem alegria. Por quê? Gálatas disse isso para nós. Você tem um fruto. Não são os frutos, é um fruto. Ou tem tudo ou tem nada. Né? Porque antigamente se dizia assim, qual é o fruto do tempo, dos frutos do Espírito colocado para no plural? Eu tenho amor. Aí quando eu ia abrir a boca para dizer, eu tenho personagem assim, o senhor está faltando paciência. Domínio próprio. Mas o texto diz lá para a gente, não são frutos, é fruto. Então, às vezes a gente não trabalha um como trabalha outro mais. Mas o crente tem tudo, tem que ter tudo. Tem que ter amor,
paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Alegria, ele tem tudo. Está nele. Quando o Senhor salva, está no Espírito, então. Pá, você tem. Tudo isso aí. Não tem como você dizer, não quero isso aqui. Não vai tudo. Por isso que Paulo está dizendo, é uma ordem. Olha, e é sempre. Em todo o tempo, em qualquer circunstância, se alegre, vai utilizar bem. A diferença dessa alegria do mundo é que a alegria é prazer que faz sorrir. Olha o que é que Paulo disse em Coríntios, nós vemos aqui. E não condiz isso, isso que a Bíblia, meus irmãos, para ser entendida, o Espírito Santo ele tem que fazer a obra. Senão não faz sentido nenhum. Um ateu, quando olha um negócio desse aqui, um ímpio, quando olha um negócio desse, não faz sentido nenhum. Alegrar-se em meio à dificuldade. E aí, quando ele descobre que esse alegrar-se é uma ordem, aí ele não tem condição. E aí, quando ele descobre que é uma ordem e que tem que ser praticada todo dia, ou seja, a característica principal do crente é a alegria. Então, independente do que você está vivendo, quais circunstâncias está olhando você, o que você tem, o que você não tem, o que você desejaria ter, ou o que você perdeu, não interessa. Eu estou fazendo para você o que você tem que saber. Legal. É um imperativo constante. É uma alegria constante. Em termos simples, isso significa que a vida cristã não deve ser caracterizada pela melancolia ou uma atitude de infelicidade. Todos experimentamos, sensação, experimentamos dias maus, mas a característica básica de uma pessoa cristã é a alegria. Os cristãos devem ser as pessoas mais alegres do mundo, porque tem muitos motivos para serem alegres. Esta é a razão do porquê Paulo não hesita em ordenar os seus leitores a se alegrar. Então, Paulo não podia terminar o seu argumento de outra maneira. Ele diz, se alegre em uma ordem, se alegre em toda e qualquer circunstância. Talvez quando Paulo falava essas coisas, Paulo tinha em mente alguém na Bíblia. Né? Alguém na Bíblia. Não sei. Mas Paulo me fez pensar em alguém, além dele mesmo, Paulo, que vivia essa alegria, entendia isso, entendeu essa alegria e vivia essa alegria constantemente. Porque uma pessoa que vive essa alegria, independente das circunstâncias, ele não vai mudar. Ele não vai praguejar. Quando ele entende isso, a posição que ele tem, que foi dada a ele, ele para. Esse é o meu maior desejo para muitos de vocês aqui. Que a partir de hoje você entenda. E pare de mudar. Se você chegou aqui se lamentando e na sua tristeza, as circunstâncias, ou coisas que você queria ter e não tem, ou coisas que você tinha e perdeu, que hoje, a semelhança de Jó perdeu tudo. As circunstâncias de Jó foram todas modificadas. Nada. Jó tinha associação com a vida. Meus irmãos, perdeu todos os filhos num dia só. Perdeu todo o seu patrimônio. Perdeu a sua saúde. Mas quando ele entendeu, ele disse, meu redentor vive. Dentro dos planos dele é frustrado. Ele me levantará. Se a morte vai passar, ele me levantará. Um homem que acreditava e confiava numa ressurreição, quando se isso nem era ensinado na vida no Antigo Testamento. O que fazia? O que fez Jó? Jó entendeu. Ele era alegre. Ele tinha alegria. E o que era a alegria de Jó? É o que Paulo vai dizer aqui. Senhor. É tão simples, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Ou seja, uma pessoa, Deus. Paulo diz aqui,
Se alegrem nos pensamentos positivos de vocês sobre a pessoa. Ele não diz isso. Se alegrem em lembrar de circunstâncias favoráveis que vocês já viveram. Isso vai voltar de novo. Não se preocupe, vai passar esse tempo. Paulo não diz isso. Paulo não diz se alegre nas posses que vocês têm, nas bênçãos que Deus deu, a prosperidade de vocês. Se alegre. Não. Paulo diz, se alegre. O que Paulo está dizendo aqui é que Jesus literalmente diz. No Antigo Testamento nós vimos isso. A alegria do Senhor é a nossa força. A minha alegria é a força de vocês. Lá em Hebreus. Foi. Mas tem outra ocorrência que possa, de fato, rechaçar, ou melhor dizendo, afirmar isso fazendo. Tem. João, abre aí. João capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Olha o que a gente está dizendo aí. É o capítulo da videira. O verso 1 vai dizer: só a videira verdadeira, e meu pai é que cuida da vinha. Ele diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Agora, o que é que ele diz no verso 11? Olha aí o que ele diz no verso 11. Que coisa maravilhosa. Tenho lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês. E a minha alegria seja completa. Aí quando você lê lá tudo que é esse capítulo, alegrai-vos sempre no Senhor. Aí a pergunta é: a alegria das circunstâncias, que as circunstâncias produzem, é eterna? Não. Não é. A alegria das coisas, ela é eterna? Ela é perfeita? Ela é completa? Eu estou dizendo que são ruins, tá? São coisas. É o argumento menor do maior. É eterna? É perfeita? É completa? Não. Não. O que você pensa de melhor para você? De melhor para você? É completa? A ideia de perfeito? A palavra pode ser dada também como perfeito. É, não. Mas se Neemias está lá dizendo, a alegria do Senhor é a força de vocês. Se Davi do Senhor devolve a alegria da salvação, que é a tua salvação. E agora Paulo está dizendo, alegre-se sempre no Senhor. E a gente lê, João, Deus dizendo, vamos ler de novo, para nos falar, tenho dito estas coisas para que a minha alegria esteja com vocês. E como é que eu faço para ter essa alegria? É só João, só você, ler o verso 10 de João, capítulo 15. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai no seu amor. Permaneço. O que são os mandamentos do Senhor, meu irmão? É a palavra do Senhor. É a ordem do Senhor. E quem é que tem os mandamentos do Senhor? Aqueles que estão nele. E quem está nele? Neemias. É forte. Tem a força.
E a força do inimigo, que é o próprio Deus nos guardando, sendo a nossa fortaleza, nos protegendo. Aí quando você vai para Salmos, Davi diz: Senhor, eu recebi perdão, eu creio no perdão que tu me deste. Mas Senhor, me dá a alegria da salvação. Me dá a alegria da salvação, o propósito da salvação, na minha vida, para que eu tenha força de falar. E agora Paulo chega para nós e diz assim: vocês estão sendo perseguidos como eu estou preso. Vocês estão sendo caluniados, humilhados. Vocês estão sendo atacados por muitos irmãos que se dizem ser cristãos, mas não são. E vocês estão sofrendo muita ansiedade. Saibam, se alegrem, que vocês têm a verdadeira alegria, independente dessas coisas. Se alegrem sempre. E o motivo que eu digo e grito isso para vocês é porque a alegria de vocês tem que estar no Senhor. Meus irmãos, a minha alegria, a sua alegria está segura. Por isso que o Senhor Jesus diz: a minha alegria é completa. E a gente vai precisar dessa alegria. A gente precisa dessa alegria. Porque, meus irmãos, não é ser pessimista, é ser realista. O mundo é mau. O mundo vai querer, como diz o comentarista, roubar essa alegria. Então, quando um crente não leva em consideração essas verdades, ele vive pior do que o ímpio. Porque o ímpio, ele não tem essa âncora. Ele não tem essa ligação, esse relacionamento com Jesus, Senhor e Salvador. Ele não tem. Por isso ele se desespera. Mas, pastor, tem muito cristão que se desespera. Ele se desespera e o desespero dele se torna pior. Porque ele já tem a solução para aquilo. Mas ele vê como não. Então, o que Paulo fez aqui, e Deus fez através de Paulo, aqui nesse texto, Deus está fazendo de novo aqui, diante de nós. Querendo que nós coloquemos nossa mente, de fato, consciente e racionalmente, naquele que nos salvou e tornou a gente aquilo que nós somos. O que é que nós somos, meu irmão? O que é que nós somos? Pessoas mais felizes da face da terra. Você que está ganhando para mim, eu nem sei quanto é que você ganha. Se você tem casa, se você tem casa, se você vive bem, se você... Independente disso, se você é crente, você é a pessoa mais feliz da face da terra. Agora, um ímpio, ele pode ter a casa melhor, o carro melhor, ele pode ter a grana com facilidade, ele pode ter reconhecimento, ele pode ter fama, mas se ele não tem Cristo, ele é a pessoa mais infeliz da face da terra. E Paulo disse isso, escrevendo aos Coríntios. Se a minha esperança em Cristo, ou seja, a minha alegria em Cristo, se me dá apenas essa vida, as coisas que essa vida pode me proporcionar, ele diz: eu seria o homem mais miserável de todos os homens. Aí o mesmo Paulo vai dizer, né, que ele prefere morrer para estar com Cristo. Para ele é lucro. Por quê? Porque Paulo entendeu que é ser alegre. O que é ser alegre, meus irmãos? É ter Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Você entendeu isso? Você chegou aqui desanimado, pensando, eu preciso de alguma coisa para me alegrar. Se você é crente, que você precisa lembrar que você é feliz. Mas se você não creu em Cristo, essa é a oportunidade que você quer viver essa alegria no Senhor. E Paulo é taxativo. Por 2 vezes no mesmo verso. É uma ordem. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Olha que coisa interessante. Né? Não é a manifestação. Não, para mim ficar alegre de passar o dia, eu queria ter uma experiência com Deus. Sei lá. Deus me usar para eu orar para alguém aleijado andar.
Eu ia ficar muito feliz, eu ia ficar muito contente. Eu disse, meus amigos, não sabe demôniozinho. Aí eu, oxe, eu sou poderoso, estou alegre. É? Vamos lá. Lucas, capítulo 10, abre aí. Estou partindo para o final, vai. Lucas, capítulo 10. Abre aí. Lucas capítulo 10, 18 a 20. Da missão dos 70. Então, 17. Deus pegou os 70 e no meio estava os discípulos, tá? É os crentes. Então, verso 17 do capítulo 10 de Lucas. Então, os 70 voltaram, cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se meteram a nós. Jesus lhe disse: Eu vi Satanás saindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês a autoridade para pisarem cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, lhes causará dano. No entanto, a mesma palavra, está aqui, está lá no nosso texto. Alegres, não porque os espíritos submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está no céu. O que a gente está dizendo? A verdadeira alegria é a salvação que eu dei a vocês, Israel. Se você não expulsasse um demôniozinho só, não fizesse um milagrezinho só, passasse aqui a vida toda apanhando, desemprego, perseguição, humilhação, ainda assim vocês eram alcançados. O nome de vocês está escrito no livro da vida. É Jesus aqui, irmão. Daí mesmo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, olha o que ele diz, ó. Vai usar a mesma palavra. Do mesmo, gente. Aquele. Tessalonicenses 5. Olha aí. A mesma palavra. Primeiro Tessalonicenses 5. Verso 16. Olha aí. Estejam sempre alegres. Alegres sempre. Estejam sempre alegres. Então, você vai sair daqui ouvindo um óbvio de você. Já sabia. Eu não disse nada novo, não. Só queria lembrar você. Você é uma pessoa alegre. O seu nome está escrito. Não é o que eu desejo, lógico, para você, certo? Mas saindo daqui, sua vida pode virar uma bagunça. Tudo de ruim possível pode acontecer com você. Não estou desejando isso. Estou só levando você a refletir. Mas ainda assim, nada disso tomará sua alegria. Aí guarda lá o 1 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 5, né? Guarda lá. Fala. Nada teme, mas consigo tudo. Sempre está triste. Esses são os cristãos verdadeiros. Que sabem que a alegria do Senhor é a sua força. Que sabem que a salvação, a alegria da salvação é a perseverança. E a perseverança do crente é a ação dele de santificação. Então, quando eu digo assim, quando a Bíblia diz assim, se santifique, caminhe no caminho da santificação. Ela vai dizendo também para você, caminhe alegremente. Alegria faz parte do processo da santificação, porque é fruto disso. Amém, irmãos? Essas verdades são bênçãos.
termino dizendo duas coisas aqui. Tudo que eu falei. A verdadeira alegria é a nossa identidade em Cristo. Se nós estamos em Cristo, olha o que ele disse para João. Se permanecer em mim, a minha alegria vai estar em vocês. E é isso que eu quero, que a minha alegria esteja em vocês e seja a minha alegria plena, completa. E segundo, essa alegria, nesses momentos difíceis, olhando para Filipenses, de perseguição, de humilhação, de ataques sobre o Evangelho verdadeiro e da ansiedade lá em cima, foi a solução? Paulo vai dizer, lá em Filipenses, a oração. Orar a Deus sem se preocupar, confiando no Senhor. E no verso 8, do capítulo 4 de Filipenses, Paulo vai dizer isso aqui, ó. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento. É para quando você estiver enfrentando uma dificuldade, você pense e acredite, confie e há propósito. Certo? Eu poderia citar aqui Tiago, né? Mas se eu entrar em cada aqui, nós vamos ter uma luz. Mas ele lá, Tiago, vai falar lá de alegria. Lá diz que deve saltar de alegria quando a tribulação aparecer. Mas por quê? Porque na tribulação, lá Tiago vai dizer, ele é aperfeiçoado, é amadurecido. E Paulo vai dizer em Romanos que as coisas acontecem para o bem. Para o bem, para que a gente se torne cada vez mais parecido com Jesus. O Jesus que Paulo ele pensa que se humilhou, né? Tem forma de Deus, mas foi se tornou igual a própria nós. Meus irmãos, guardem isso. A alegria é a nossa identidade com Cristo, em Cristo, e a alegria é a nossa confiança nas promessas do Senhor. Confiança é conhecimento, é um sentimento. E é a própria palavra. Confiança. Amém? Vamos orar. Se Deus permitir, domingo que vem, vamos nosso último sermão sobre a alegria lá em Pedro. A alegria que aponta para a alegria. Senhor, muito obrigado por essa noite.